Então, eu estava com alguns planos de fazer hoje algum vídeo sobre, sei lá, as diferenças de traições entre homens e mulheres, ou talvez um pouco da crise de homens e da crise de masculinidade. Mas ao invés disso, eu fiquei com preguiça de fazer os dois, também de fazer vídeos aí para umas 2 semanas. E ao invés disso, o que eu estava fazendo nesse tempo era lendo esse livro aqui, da doutora Anna Lembke. Ela é uma psiquiatra. Ela foi uma das pioneiras a falar sobre aquele famoso jejum de dopamina, que você provavelmente já ouviu falar. E eu terminei esse livro ontem, e no final ela dá algum pequeno resumo ali. Eu achei que seria interessante comentar um pouco sobre ele, que o que ela diz, basicamente, ali a própria capa do livro já vai falando um pouco disso, porque o excesso de prazer está nos deixando infelizes e o que podemos fazer para mudar. Esse livro fez um bom sucesso, tanto aqui no Brasil quanto também ali no exterior. A doutora Lembke, ou Lembke, sei lá, ela ficou muito famosa justamente por isso que eu acabei de dizer, por disseminar essas ideias de jejum de dopamina, que no Brasil Wesley Delanogari começava a falar bastante sobre isso. E a premissa do livro dela é justamente que, ok, nós vivemos nesse mundo cheio de estímulos, cheio de fast food, cheio de, ali, ela vai colocando comida, notícias, drogas, compras, redes sociais e assim por diante. E que isso vai gerando no nosso cérebro alguns efeitos e alguns detrimentos com isso. Ela tem um livro, mais ou menos aqui. Ela vai colocando aqui como existe um certo tipo de balança entre prazer e desprazer, em que quando você puxa muito para um lado, o que acaba acontecendo é que você acaba perdendo de outro lado. O que isso quer dizer mais ou menos? Ok, imagina que aqui, imagina que aqui nós vamos ter o nosso cérebro, por assim dizer, e que aí você tem aqui o neurônio, que são as células do cérebro, certo? Aí você tem um neurônio pré-sináptico, o neurônio pós-sináptico, eles vão fazendo uma comunicação entre o outro. E aqui de vermelho nós teríamos as fendas de dopamina, certo? Ali do neurônio pré-sináptico, aqui do neurônio pós-sináptico. Vamos colocar a dopamina. Esses aqui são os receptores de dopamina, que eles captam a dopamina e depois acabam sinalizando ali eletricamente, bioeletricamente, para o nosso cérebro, sei lá, que nós precisamos sentir expectativas, prazer, ou pelo menos a expectativa de um prazer e assim por diante. Pessoas que são muito depressivas, que não têm uma visão muito do que elas querem no mundo, ou até mesmo de outras expectativas do que elas possam fazer nas suas vidas, essas são pessoas normalmente com, aparentemente na sua fenda sináptica ali, alguns níveis baixos, sejam de receptores ou seja de neurotransmissores de dopamina. Eu vou colocar aqui tudo de vermelho, dopamina. Vermelho vai ser DA. DA de dopamina. Ok, e aí você vai tendo prazeres e prazeres e prazeres e a dopamina vai ficando ali. Ela vai cada vez mais sinalizando para o seu cérebro e para o resto do seu corpo que você está nesse estado de êxtase, que você está nesse estado de prazer ou pelo menos nesse estado de sentido, que talvez seja um mecanismo ali que a biologia encontrou para sinalizar que nós estamos fazendo alguma coisa certa e que essa coisa certa precisa ser reforçada e continuar sendo feita. Afinal, se nós sentimos prazer uma vez, então logo nós precisamos e vai ser uma coisa boa se nós conseguirmos sentir aquilo de novo. Só que o fato é que na natureza não existe tantos objetos ou tantas coisas assim que eliciam essa dopamina no nosso cérebro, ou pelo menos de uma forma tão constante quanto todas essas coisas aqui que a doutora acaba citando, que nós sabemos que realmente não são coisas naturais. Então o que acontece? Muito parecido com pessoas que têm vício em álcool, vício em várias drogas. A doutora Lembke, ela é psiquiatra e uma das especializações dela é de tratar pessoas que têm vício. E uma das coisas que acontece com pessoas que têm álcool, mas aparentemente também qualquer pessoa que tem algum tipo de vício e que ela acaba se tornando dependente
desse objeto externo para gerar prazer dentro dela, para ativar ali essas moléculas de dopamina, o que acontece é que quanto mais objetos... Vamos colocar, sei lá, aqui um hambúrguer. Pronto, é um hambúrguer marrom. Nossa, parece muito gostoso. Vou até colocar um gergelim aqui. Que a pessoa vai consumindo aquilo. Uma hora, o cérebro dela vai dizer, ok, se nós estamos ganhando, ou pelo menos tendo essa ativação de dopamina de uma forma externa por esses objetos que nós estamos consumindo, ou que o nosso ser humano ali que nós estamos coordenando está tomando e ingerindo ali, seja assistindo, ou realmente, como eu falei, consumindo, ingerindo e assim por diante, não faz muito sentido para mim, o cérebro, ou para os meus neurônios, que nós continuemos produzindo ou criando esses receptores, sejam neurotransmissores de dopamina, seja desses receptores aqui. Então, o que o cérebro acaba fazendo? Como existe esse excesso de dopamina no cérebro, esses receptores aqui, ou eles acabam... Vou colocar de branco, é melhor. Eles acabam meio que sendo apagados, por assim dizer. Não é bem apagados, mas eles acabam ficando muito sensíveis, eles acabam, por vezes, desaparecendo. E o cérebro ele tem uma tendência natural de já gerar dopamina ali. E essa dopamina natural ali que o cérebro gera por coisas específicas, por, sei lá, expectativas, por conversas que você tem, por coisas muito bobas, mas que às vezes não são tão reforçadoras ou que não são tão prazerosas quanto, por exemplo, hambúrguer, comida, sexo, pornografia, videogames e assim por diante. O cérebro ele vai esperar que você tenha essas coisas que sejam super estimulantes, essas coisas que gerem essa alta carga de dopamina, porque aí ele pode preservar a energia, ele não precisa produzir tanto, porque ele já tem essa carga vindo do mundo de fora. Só que qual é o problema disso? Quando você depende demais desses estímulos externos, então você acaba perdendo esse estímulo interno, que é essa, digamos, eudaimonia aristotélica, ou esse prazer intrínseco que você tem na vida. E aí você acaba realmente se tornando um dependente. Você depende daquilo que está fora, aquilo que está externo a você, para gerar essa satisfação, para gerar esse prazer interno. Eu imagino que até mesmo uma boa analogia para isso seja relacionamentos. Quem sabe, eu não duvido muito disso, até mesmo quando você está engajando com alguma pessoa ali e que você meio que espera que ela seja o seu sentido de vida ou que ela te traga algum tipo de prazer, e você deixa de sentir tanto prazer assim, você começa a buscar mais essa outra pessoa ou outras pessoas no geral para saciar essa questão interna, porque você aparentemente talvez tenha abusado desses estímulos externos para causar uma reação interna, que normalmente já aconteceria ali com você mesmo sem você buscar tantos estímulos, seja interação com outras pessoas, pornografia, hambúrgueres, videogames, e assim por diante. Enfim, existe um ditado alemão para isso, que seria Wer steigt, der wird tief fallen. Quanto maior a subida, maior a descida. E seria aquela curva de Gauss, certo? Quanto maior a subida, maior a descida. E o mesmo acontece com dopamina. E aqui no livro da doutora Lembeck, ela acaba citando alguns artigos, de uma outra neurocientista bastante famosa, que é a Nora Volkow, que acaba retratando isso justamente por algumas pesquisas, essa Nora Volkow. Ela é bem famosa nesse campo da neurociência. O que ela acabou descobrindo? Vamos ler aqui na íntegra. Neurocientista Nora Volkow, não sei como pronuncia o nome dela, e seus colegas demonstraram que o consumo pesado e prolongado de substâncias de alta dopamina acaba levando a um estado de déficit de dopamina. Volkow analisou a transmissão de dopamina nos cérebros de controle saudáveis em comparação com pessoas dependentes de uma variedade de drogas 2 semanas depois de terem parado de usá-las. As imagens do cérebro são chocantes. Nas imagens dos cérebros de controle saudáveis,
uma área com o formato de feijão associada no cérebro à recompensa e motivação aparece em vermelho vivo, indicando altos níveis de atividade neurotransmissora de dopamina nas atividades de pessoas com dependência que pararam de usar droga 2 semanas antes. A mesma região do cérebro em formato de feijão contém um pouco ou nenhum vermelho, indicando pouca ou nenhuma transmissão de dopamina. Como a doutora Volkow e seus colegas escreveram, a diminuição de receptores DA de dopamina D2 nos dependentes de droga acoplada à diminuição da liberação de dopamina resultaria numa sensibilidade reduzida de circuitos compensatórios para a estimulação de recompensas naturais. Uma vez que isso acontece, nada continua parecendo bom. O que isso quer dizer? Quando você sente algum prazer, aparentemente existe uma diminuição da sua percepção de outros prazeres, que é justamente o que eu estava falando aqui. O seu cérebro, ele cria um certo tipo de homeostase, ele precisa sempre estar ali numa linha média, digamos assim. Por isso, se você consome coisas demais para fora, ou do lado externo, como eu acabei de demonstrar, o seu cérebro ele vai ter uma tendência de baixar para que você consiga ter esse meio termo também aristotélico, digamos assim. Aristóteles realmente sabia de algumas coisas que ele estava falando, né? Exceto, sei lá, metade das coisas que ele disse que estavam com certeza erradas, mas a outra metade parecia fazer bastante sentido. Enfim. E aí, nessa pegada, né, de jejum de dopamina, a Volkow ela vai falando que aparentemente uma abstinência desse consumo excessivo, sejam de drogas, sejam de uma dopamina em excesso, aparentemente algumas 2 ou 4 semanas ali sem esse consumo excessivo, faria com que o seu cérebro ele voltasse a produzir naturalmente aqueles receptores e aquela dopamina que aparentemente você estava ganhando externamente. Ela volta, da mesma forma que existe essa tendência para o cérebro se ajustar com o excesso de dopamina, ele também tem uma tendência de se ajustar na falta de dopamina. E essa pessoa, aparentemente, ela volta ali com a sua neuroquímica cerebral da forma que ela costumava ter. Mais ou menos. Eu vou tentar explicar um pouco, porque isso não é bem assim que acontece. Mas vamos ver aqui o que ela acaba dizendo no livro. Então, relembre o estudo de imagens da neurocientista Volkow, em que a transmissão de dopamina continua abaixo do normal depois de 2 semanas sem as drogas. O estudo dela é consistente com a minha experiência clínica, que 2 semanas sem abstinência não bastam. Em geral, depois de 2 semanas, os pacientes ainda estão vivenciando sua supressão. Eles ainda estão no estado de déficit de dopamina. Por outro lado, 4 semanas são suficientes. Isso é o que ela acaba dizendo na experiência dela, a escritora do livro. Mark Schuckett e seus colegas estudaram um grupo de homens que bebiam álcool diariamente em grandes quantidades e correspondiam ao critério para depressão clínica, ou o que é chamado de transtorno depressivo maior. Schuckett, professor de psicologia experimental na Universidade Estadual de San Diego, é mais conhecido por demonstrar que os filhos biológicos de alcoólicos têm um risco genético maior de desenvolver um transtorno por uso de álcool, em comparação com aqueles que não têm essa carga genética. Ou seja, se os seus pais são viciados em álcool ou até mesmo em alguns outros tipos de drogas ou de dopamina no geral, é possível que você acabe tendo essa propensão para ser também, ou para poder ficar mais viciado também. Mas aí tem a questão. Fica meio que a dúvida se esses seriam realmente receptores específicos ou uma tendência genética específica e somente para álcool, ou se ela seria uma dependência ou uma propensão maior para qualquer tipo de recompensa, que seria dopamina no geral. No caso, por exemplo, existe uma correlação entre pessoas que têm pais com TDAH e quase uma certeza de que os seus filhos eles vão ter TDAH. Mas eu não concordo com, 90% dos diagnósticos de TDAH. Acho que quando você vê, 10, 20 anos atrás, a tendência do que era considerado TDAH para o que é considerado hoje é uma diferença discrepante. Antes eram realmente pessoas que eram
quase que catatônicas, meio que às vezes que pareciam ter algum tipo de esquizofrenia, era meio que uma comorbidade. Hoje em dia, se você não consegue sentar por mais de 5 minutos, você é considerado uma pessoa com TDAH. Sendo que, sei lá, talvez o que você esteja buscando realmente esses estímulos externos, dado o ambiente que você vive, e isso acaba sendo considerado uma psicopatologia. Mas que, na verdade, quando você vai olhar artigos científicos, por exemplo, aqui, TDAH, Personality Traits, Big Five. Existe grandes correlações de TDAH com alguns maiores níveis de extroversão e abertura às experiências. Extroversão é um traço de personalidade já muito correlacionado com dopamina, especialmente naqueles núcleos da RAF. Eu não sei se tem uma imagem aqui. Não tem. Enfim, extroversion and dopamine. Mais ou menos aqui nessas partes do cérebro, existe uma boa correlação de dopamina com essas áreas. E da mesma forma, abertura, openness to experience. Existe também uma boa correlação de abertura, que é um outro traço, normalmente de pessoas que são mais criativas, de pessoas que são mais, que gostam de pensamentos mais abstratos, só que diferentemente de ser nesses núcleos da RAF, que é uma parte mais instintiva do cérebro, pessoas com dopamina aparente, ou melhor, com aberturas experiências, elas normalmente têm as correlações de dopamina mais com as áreas do córtex pré-frontal. Vamos ver se tem aqui. Córtex. Não tem. Mas existe aqui. Abertura experiência prediz dopamina e pensamento divergente, que são aqueles pensamentos mais... que normalmente são muito bons para pensar em soluções que a maior parte das pessoas não encontraram, essa correlação. E pessoas com TDAH aparentemente têm essas correlações com esses dois traços, tanto com maiores níveis de extroversão, que já tem uma correlação com dopamina, ali nessas partes do cérebro mais instintivo, e também desse pensamento mais divergente, desse pensamento mais abstrato criativo, que é a abertura às experiências. Então fica a dúvida. O que será que é a correlação genética ali? Será que é realmente de um transtorno específico? Afinal, ninguém vai fazer uma ressonância magnética no seu cérebro e dizer que você tem TDAH. Não existem testes clínicos para 98% das psicopatologias ou dos transtornos psicológicos. O médico não vai te pedir um exame para provar que você tem essas coisas. Ele vai olhar para você e vai dizer se você tem ou não. Então, muitas dessas psicologias ou psicoterapias baseadas em evidência acabam sendo, por vezes, baseadas mais em achismos e baseadas naquilo que o médico está vendo. De preferência, ele vai tomar algumas sessões, espera-se, para dar esses diagnósticos, mas em outros casos, você sabe que, sei lá, postinho do SUS, ele vai te olhar uma vez e vai dizer, bem, você tem, agora toma esse remédio, que normalmente é um remédio que vai meio que tentar dar aquela homeostase de uma forma artificial, de uma forma externa. Você vai ganhar esses neurotransmissores também desses medicamentos, no caso. Acabando também por reduzir ali, por criar aquela homeostase no seu cérebro, de reduzir por vezes a sua tendência natural de ter ou de criar esses receptores ou desses transmissores, de sentir prazeres em coisas mais mundanas. Mas é claro, se você já tinha um problema antes, então fica a dúvida ali do que seria melhor. Estar sem um medicamento, com o medicamento. E a doutora, ou melhor, a psicóloga aqui desse livro, ou psiquiatra desse livro, ela acaba dando uma resposta para isso. Que é o que nós vamos ver aqui mais ou menos. Os homens depressivos... ela acaba dizendo aqui que ela aprendeu um pouco com esse professor, mas o que ela acaba dizendo aqui é o seguinte: os homens depressivos do estudo de Schuchat internaram-se no hospital por 4 semanas, durante as quais não receberam tratamento para depressão, a não ser parar com o álcool, ou seja, eles não tomaram medicamentos. Depois de um mês sem beber, 80% deles já não atendiam aos critérios para depressão clínica.
Essa descoberta indica que, para a maioria, a depressão clínica, que é um transtorno psiquiátrico, resultava de uma bebedeira excessiva e não de um transtorno depressivo concomitante. Ou seja, não é que esses caras tinham um transtorno psiquiátrico, não é que eles tinham um transtorno depressivo. É que, por eles consumirem tanto álcool, eles ficavam depressivos. Não era uma coisa patológica, não era uma coisa que eles tinham e era eterna, e era essa é a forma que o cérebro deles seria para sempre. Quando eles mudam esses comportamentos externos, eles mudam a neuroquímica dentro do cérebro deles. E, consequentemente, qualquer transtorno, também psicológico ou cognitivo, acaba, aparentemente aqui, melhorando de uma forma extremamente drástica. É claro que existem outras explicações para esses resultados, ela adiciona. O meio terapêutico do ambiente hospitalar, uma remissão espontânea, a natureza episódica da depressão que pode vir independentemente de fatores externos, ou seja, mas que ainda assim são fatores externos. Aliás, se você coloca a pessoa nesse ambiente hospitalar, você está mudando o ambiente externo dela e, consequentemente, você muda também o ambiente interno. Mas as descobertas robustas são notáveis, considerando que o tratamento padrão para a depressão seja com medicamentos. Seja com medicamentos, seja com psicoterapia tem um índice de resposta de 50%. E ela... Putz, eu acabei perdendo ali. Onde é que ela coloca? Mas ela coloca um artigo, o 3. Mas existem muitas... não tem o link ali. Mas existem muitos artigos que acabam falando psychotherapy versus medication therapy. Até mesmo versus contra placebo. Então, psicoterapia contra medicamentos contra placebo. Placebo article. A eficácia da psicoterapia, da farmacoterapia. Existem diversas comparações que vão mostrando essas coisas. Acho que eu vou ter que encontrar uma pesquisa específica. Não sei se esses aqui vão ter uns gráficos bons. Só um momento. Ok, voltei. Tava pegando alguns artigos que eu tinha ali num outro servidor privado. Mas fato é que existe uma grande tendência para... Quando você pega algo como, por exemplo, um tratamento de depressão, que normalmente é o que as pessoas mais e mais estudam, se você for comparar aqui antidepressants, isso aqui são vários estudos que vão sendo feitos, você pode procurar depois na internet, Kahn, 2015, 2012, 2018, que eles mostram, são meta-análises também, que eles acabam mostrando a média dos tratamentos e das formas de terapia. Por exemplo, aqui, você tem os antidepressivos, um tratamento apenas com antidepressivos, existe um nível de redução dos sintomas de 46%. Se você pega aqui psychotherapy, existe uma diferença de 1%, um pouco melhor para só psicoterapia, sem medicamentos. E aí existe também psicoterapia com os antidepressivos, psychotherapy plus AD, que é um 5% melhor ali, 52%. Mas a coisa mais interessante desses estudos é esse sujeitinho aqui, que seria o senhor placebo. Ou seja, eu te dou uma pílula de açúcar, uma pílula de água, você toma, você tem depressão. O que acontece, de acordo com esses estudos, 38% das pessoas têm ou relatam ter reduções dos seus sintomas depressivos. Que interessante, não é mesmo? Que interessante. Ou seja, psicoterapia e medicamentos não funcionam? Bem, não é bem por aí. Porque esse outro estudo aqui, Prevention of Relapse Following Cognitive Therapy, ou seja, que é um recurso do que acaba acontecendo algum tempo depois dessas psicoterapias ali com placebos ou com medicamentos também, é que com o passar do tempo, se você dá psicoterapia, ou se você dá medicamento, ou se você dá placebo, o placebo ele não se sustenta por algum tempo depois. Aqui, eu não me lembro quanto, aqui são meses, ok. De 12 a 8 meses, ok. Cerca de 12 meses, ou seja, um ano depois,
o que parecia ser 100% ali do nível de not relapsing, que não. Ok, a pessoa estava se sentindo bem, ela estava ok, psicoterapia, antidepressivos e placebo, ela estava se sentindo bem ali logo depois dessas pesquisas ou depois desse tratamento, só que um ano depois ela estava ali de volta, ou seja, existe uma grande tendência de que placebos não se sustentam pelo tempo e que a pessoa acaba precisando de outras formas. Então, 76% dessas pessoas, um ano depois desse estudo, da eficácia ali do tratamento de depressão severa, severe depression, moderate to severe depression, ou seja, depressão de moderada até severa, 76% das pessoas não tiveram uma sustentação desses efeitos positivos, elas caíram da depressão de novo. Mas, sobre antidepressivos, 47% delas tiveram uma recaída, ou seja, metade continuaram legal, ok, talvez realmente tivesse uma coisa neurobiológica ali, e depois do tratamento elas permaneceram, mas 50% dos outros não. Enquanto de psicoterapia, as chances ali estavam em cerca de 30% de recaída. E psicoterapia não utiliza de medicamentos, ela vai utilizar do quê? Mudanças comportamentais, mudanças na sua forma de pensar, na sua cognição, na sua forma de perceber o mundo, na sua forma de agir e se relacionar com outras pessoas. E, aparentemente, desse estudo, um ano depois, a terapia que foi mais efetiva foram as terapias ali, a terapia cognitiva comportamental. Terapia cognitiva, apenas mudança de pensamento, não especificamente comportamental, então eles não estavam tentando mudar a sua forma de agir no mundo, era muito mais alguma conversa ali, e com isso a pessoa provavelmente fazia meta-análise ou metacognição, ou seja, ela se via de cima, ela pensava sobre os seus comportamentos, ela pensava sobre os seus pensamentos, e um ano depois elas continuaram não tendo, ou pelo menos ali 30% tiveram uma recaída, mas 70% continuaram dizendo que não, elas ainda estavam bem. O que eu acho sobre isso? Sobre os antidepressivos especificamente, que praticamente metade ali acabou tendo uma recaída. Se você faz o tratamento bioquímico, o tratamento ali farmacológico, é possível que, ok, ele realmente ajude naqueles casos que sejam um problema nos seus neurônios, nos seus receptores. Mas fato é que a maior parte das pessoas que vão à psicoterapia não são pessoas com problemas mentais, não são pessoas com problemas psicológicos. Essas são pessoas com problemas, ponto. Problemas no geral. Com família, com amigos, com a sua forma de resolver problemas, com questões passadas ali, se você for mais psicanalítico, e que esses problemas que elas têm acabam deixando elas ali com alguns sintomas que aí sim são sintomas psiquiátricos ou sintomas psicológicos, de ansiedade, depressão. Mas que isso não significa que no cérebro delas existe algo inerentemente problemático com elas. Que foi o que a grande base desse livro aqui também, que é a grande base de todos esses estudos. Por vezes não. Não é um problema inerente, não é um problema biológico intrínseco que você tem. Às vezes é só porque você é burro, que você pensa errado, que você tem comportamentos que sejam problemáticos e que isso, consequentemente, vai causar muitos problemas na sua vida. E é mais ou menos isso. Eu não sei, não pensei em muitas coisas. Eu não tinha pensado muito no que fazer, ou que falar sobre esse vídeo. Eu pensei até em falar outras coisas, mas eu acho que esse é um bom resumo. Aqui tem também uma lista, um resumo de coisas que ela foi falando durante esse livro. A busca incessante do prazer e a fuga do sofrimento leva ao sofrimento. Ou seja, as pessoas elas não querem se sentir depressivas, elas não querem se sentir mal. Então elas se entopem dessas coisas dopaminérgicas, elas se entopem e continuamente vão consumindo, porque elas não querem. As pessoas não querem se sentir mal, não querem ter aquele período de abstinência, mas
mas quando você continua consumindo cada vez mais e mais, o seu cérebro naturalmente ele vai ter esse apagão ali, ele vai naturalmente apagar esses receptores e você vai ficar dependente dessas coisas externas. Se não desses alimentos, desses produtos capitalistas, por assim dizer, né? Ou também de medicamentos. E é uma das coisas que a gente vai vendo ali. Uso de medicamentos no Brasil, que é um enorme 77% dos brasileiros se automedicam e o Brasil é um dos maiores consumidores de medicamentos do mundo. Isso aqui é da IA do Google, não sei o quanto dá para acreditar nisso, mas existem notícias aqui que falam: SUS realiza a primeira aplicação de medicamentos de 7 milhões, não. O uso de medicamentos para transtornos mentais aumentou em 50%, isso não só no Brasil, no mundo inteiro. Suicídio por uso de remédios cresceu 2,6 vezes em 20 anos no Brasil. Vários tipos de medicamento e as pessoas se tornam cada vez mais dependentes porque nós estamos cada vez mais acreditando que sente tédio, não ter nenhum tipo de estímulo incessante em nós, e isso acaba sendo aparentemente um problema. E aí nós temos aqui também, ela vai seguindo o que pode ser feito para compensar isso, que é uma recuperação começa com abstinência. Você simplesmente para de consumir tantas coisas assim. Mas aí é a questão, nem todo mundo consegue fazer isso sozinho. Algumas pessoas vão precisar, sim, talvez de medicamentos possam ajudar com isso, mas como a gente viu ali, por vezes, quando você quer mudar a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de perceber no mundo, psicoterapia pode ser um agente muito mais eficaz a longo prazo. Eu adoraria saber pesquisas do ChatGPT. Eu imagino que o ChatGPT seja muito parecido com o placebo, que ele possa ser bom ali, uma semana depois, mas a longo prazo, não sei se o ChatGPT seja uma boa ferramenta. A abstinência reconfigura o circuito de gratificação do cérebro, com ele, nossa capacidade de sentir alegria nos prazeres mais simples. O autocomprometimento cria espaço literal de metacognitivo. Metacognição é aquilo que eu falei. Sua capacidade de ver os seus próprios pensamentos, de pensar sobre aquilo que você está pensando. Será que é isso mesmo que eu quero? O que eu estou agindo? Essa é a forma certa de agir? Porque quando você está aí nesse comportamento consumista, você dificilmente vai ter essa pausa metacognitiva, essa pausa para você pensar nas suas ações. E aí metacognitivo entre o desejo e o consumo. Será que é isso mesmo que eu quero? Será que... Por qual motivo eu estou fazendo essas coisas? Que é uma necessidade moderna em nosso mundo saturado de dopamina. É preciso pensar sobre as coisas. 5. Os medicamentos podem restaurar a homeostase, mas pense no que perdemos ao eliminar nosso sofrimento com remédios, que e ela vai trazendo algumas outras questões no livro. Recomendo que você leia, eu acabei não falando tanto sobre isso aqui. Pender um pouco para um lado do sofrimento reconfigura nosso equilíbrio para o lado do prazer. É preciso estar atento para não se tornar dependente do sofrimento, que é uma coisa bem interessante que os estudos psicanalíticos falam bastante. Freud falava como, às vezes, pessoas elas gostam do sofrimento. Elas gostam... não é como se elas gostassem realmente do sofrimento, mas é como se elas dependessem de um sofrimento. Porque o sofrimento ele muitas vezes vem com esses efeitos colaterais. Então, se eu tenho algum transtorno mental, se eu tenho alguma doença aqui, o que eu ganho com isso? É esquisito, é estranho pensar nisso, mas é uma das coisas que fazem também sentido, que acontecem constantemente. Se eu tenho o sofrimento mental aqui, eu posso apenas dizer que eu posso tomar medicamentos e eu vou ficar feliz e agora eu não preciso buscar outras coisas na minha vida. Não preciso buscar coisas que vão aumentar naturalmente essa dopamina, não preciso conversar com pessoas, não preciso criar relacionamentos, não preciso me mudar, não preciso criar habilidades sociais, não preciso criar repertório, não preciso largar os meus vícios e posso apenas balancear tudo com esses medicamentos. Se eu tenho depressão, sei lá, eu posso continuar na casa dos meus pais, eu posso continuar dependente deles. Enfim, pessoas ganham
benefícios desses sofrimentos, as pessoas ganham benefícios desses problemas ou desses sofrimentos que elas têm. Ali o que ela quer dizer é um pouco diferente, mas como tópico do vídeo aqui eu não adentrei tanto essas questões do livro, então fica aí. Mas acho que seria interessante um outro vídeo depois para explicar melhor isso. Mas 8, a honestidade radical impulsiona a conscientização, amplia a intimidade, favorece uma mentalidade farta. O que ela está dizendo ali é que às vezes, intimidade, existem outras formas de você ganhar essa dopamina, outras formas de você ganhar essas questões que você tanto busca nesse hiperconsumo, como eu acabei de falar. Conversar com pessoas, dar uma volta no parque, algumas coisas muito simples, elas também geram dopamina. Você não precisa constantemente desse hiperestímulo para criar isso. A vergonha pró-social confirma que nós pertencemos à tribo, também sobre conexão social, e em vez de fugir do mundo, podemos encontrar escapatória ao mergulhar nele. Ou seja, ao invés de buscar fugir do sofrimento ou buscar se entupir de coisas, é possível que apenas não fazer essas coisas, aquela coisa lá do taoísmo, do Wu Wei, sabe, da não ação, que é mais sobre não reagir, é o desapego budista, o desapego dessas religiões aí mais orientais. Às vezes isso é o que você precisa. Às vezes as pessoas sofrem e elas imaginam que elas precisam fazer alguma coisa para se sentir bem, mas às vezes não. Às vezes só aceitar o sofrimento é o que realmente vai te fazer sair dele, que às vezes sua tentativa de fugir do sofrimento é o que gera ele mesmo. E também uma coisa do budismo, aquilo que as pessoas fazem para tentar fugir do sofrimento, a fuga do sofrimento às vezes é o que gera realmente sofrimento. E acho que é isso, não tem muito mais o que falar sobre esse vídeo, a não ser que, bem, se você tiver interesse realmente aí em algum tipo de terapia, você pode clicar no link da descrição. Esse não foi um vídeo, ok? Não foi com essa intenção que eu fiz esse vídeo, foi realmente só para mostrar. Mas se você tiver interesse em algum tipo de terapia, algum tipo de atendimento aí, você pode clicar no link da descrição, agendar um atendimento. E se você apenas gosta de estudos, se você gosta de artigos, nós temos um servidor no Discord também, para pessoas que gostam de estudar, seja neurociência, seja psicologia, seja teorias da personalidade, MBTI, afins, Big Five, que eu citei nesse vídeo também. Nós temos um server para pessoas que gostam de debater, que gostam de conversar sobre essas coisas também, aí no link da descrição. Meu nome é Júlio César, sou formado em psicologia, e nos vemos num próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.